de Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 1. Estamos aos domingos, normalmente expondo o livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, já há alguns meses. E o nosso assunto hoje, coincidentemente, tem a ver com o que começamos a abordar nos cultos de quarta-feira, que é a respeito das parábolas de Jesus, né? No capítulo 4 de Marcos, nós vamos ter algumas dessas parábolas. E hoje nós vamos trabalhar a parábola do semeador, que também poderia ser chamada da parábola dos solos, né? Porque nós vamos perceber aqui que o semeador ele aparece apenas 2 vezes em 20 versículos. Mas os solos, os tipos de solos de terra, ele vai aparecer inúmeras vezes. A ênfase está muito na terra, né? E nós vamos perceber isso aqui ao longo da nossa conversa. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer pelo imenso privilégio que temos de nos reunir como igreja do Senhor, cantar a respeito do que tu fizeste por nós, de tuas grandes bênçãos, ó Deus. Nós te agradecemos pelo imenso privilégio. Pedimos que o Senhor nos ilumine através da pregação da palavra. Fale ao nosso coração, Jesus. Precisamos, dependemos do teu Espírito Santo para trazer esclarecimento, mas acima de tudo para tocar o nosso coração de maneira profunda, gerando transformação em nome de Jesus. Amém? Em nossa última conversa dentro do Evangelho de Marcos, há 14 dias atrás, falamos no capítulo 3, finalizamos o capítulo 3 e aprendemos que é possível admirar Jesus, é possível estarmos ao redor de Jesus, é possível conhecermos as Escrituras, frequentar uma igreja e ainda assim não fazer parte da família de Jesus. O Marcos capítulo 3 nos ensinou que o que realmente importa não é se nós conhecemos Jesus ou não, se ouvimos falar de Jesus ou não, mas é se nós obedecemos ou não às suas palavras, se nós obedecemos ou não os seus mandamentos. O texto de hoje vai nos responder uma pergunta que talvez os discípulos de Jesus estavam fazendo. Haviam multidões que seguiam Jesus aonde Jesus ia, aonde ele pisava. E algumas pessoas poderiam se perguntar, talvez você pode se perguntar, por que dentre tantos que ouvem o Evangelho, dentre tantas as pessoas que um dia pisaram numa igreja, dentre tantas as pessoas que um dia tiveram a oportunidade de ouvir a pregação da palavra, por que tão poucas pessoas, aparentemente falando, dão ouvidos? Por que tão poucas pessoas se tornam discípulos de Jesus? Por que tão poucas pessoas se tornam parte da família dele, um verdadeiro discípulo? O Marcos capítulo 4 vai nos responder. Versículo de número 1, a gente vai lendo o texto. Eu vou ler todo o texto e depois a gente volta, amém? Capítulo 1, versículo de 1 ao 20. Nós usamos versão nova versão internacional. Se a sua versão está um pouquinho diferente, vai ser projetada aqui. Novamente Jesus começou a ensinar à beira-mar. Reuniu-se ao redor de Jesus uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. O barco estava no mar enquanto todo o povo ficava à beira da praia. Ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino: ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ele ficou sozinho, os 12 e os outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca das parábolas. Ele lhes disse: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora, tudo é dito por parábolas, a fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam.
De outro modo, poderiam converter-se e ser perdoados. Então Jesus lhes perguntou: vocês não entendem esta parábola? Como então compreenderão todas as outras? O semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nela semeada. Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Ainda outros, como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações dessa vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Querido, o nosso texto parte de um contexto de oposição, onde os líderes religiosos não conseguem aceitar Jesus. A sua própria família pensa que ele enlouqueceu. Ainda que as multidões estão admiradas, elas não conseguem compreender com clareza quem é esse homem, quem é esse mestre que tem feito coisas extraordinárias. Por causa da oposição que ele encontra na sinagoga, o texto vai nos dizer que ele se dirige a um lugar muito conhecido de Jesus e que nós já trabalhamos aqui. Ele vai à beira do mar da Galileia, e ele vai ali no propósito de ensinar. Isso é maravilhoso porque Jesus já nos ensina algo. Na nova aliança não existe lugares sagrados, amém, querido? Jesus ensina na sinagoga, ele também ensina na praça, ele também ensina na beira do mar, ele ensina sentado em casa, ele ensina onde ele estiver. Jesus não tem um púlpito, então ele usa um barco, porque as multidões o espremem. Por causa da multidão, ele tem que ir para um barco e ali ele está ensinando. As pessoas vêm de todos os lugares. Lucas, um texto paralelo, Lucas capítulo 8, vai dizer que vem gente de várias cidades. Agora, eu quero que você perceba que Jesus, ao contrário de nós, não se impressiona com as multidões. Nós gostamos das multidões. Nós amamos quando as multidões se reúnem, quando as multidões se reúnem para adorar, quando as multidões se reúnem para cantar, nós achamos isso maravilhoso. Mas Jesus não se impressiona com isso, porque ele sabe que dentre a multidão existem pessoas que não são seus discípulos. Existem pessoas que não querem um compromisso sério com ele. Eram pessoas que estavam ali naquele contexto para observá-lo. Pessoas que estavam ali apenas em busca de cura, em busca de um grande milagre, mas não em busca de transformação para a sua vida. E nesse contexto Jesus começa agora a alertar aquele povo. Eles não deveriam cometer os mesmos erros que os seus antepassados cometiam, mas eles estavam agora cometendo, eles estavam ouvindo as palavras do Senhor, estavam rejeitando. Durante séculos Deus enviou os profetas a Israel, Israel não deu ouvidos. Agora o próprio Filho de Deus estava ali, e novamente eles não estavam dando ouvidos. Então Jesus vai dizer essa parábola com o propósito de alertar os seus discípulos. E a parábola é muito simples, ela faz parte do nosso cotidiano. Nós sabemos de maneira muito clara o que é que Jesus está contando, é uma história. Talvez você já viveu isso muito mais que eu. Nós vivemos na sociedade, num contexto, numa região de agricultura, do agronegócio. Naquele tempo, Jesus usa a história de um homem que sai a semear. O texto diz que ele sai a semear e ele lança, e é interessante que ele vai lançar uma mesma semente, e esse lançar das sementes vão cair em solos diferentes, em solos distintos. O texto vai dizer que a primeira parte da semente, quando ele lança, e isso é interessante,
Hoje há uma agricultura quase que deslocalizada, né, de precisão, mas naquele tempo não era assim. Normalmente se plantava lançando, e quando você lança, você não tem tanto controle de onde essa semente vai cair. Então quando ele lançou, o semeador lançou essa semente, e ele pegava essa semente no bornal e saía lançando, o texto vai dizer que parte dessa semente caiu à beira do caminho. Quando essa semente cai à beira do caminho, vieram os passarinhos, as aves do céu e comeram. Mas outra parte da semente, ela caiu em um solo de pedras, um solo com pouca terra, um solo onde não havia umidade, Lucas vai dizer. E pela terra ser pura, a terra ser pouca, o texto tem uma ênfase legal. Ele diz que logo ela brota. Ela logo recebe, e a semente logo, porque não tem tanta terra, não é tão profunda, é rápido o resultado. Ela logo recebe. A semente logo brota, mas porque não tem profundidade, quando vem um sol, ela seca. Ela não tem perseverança, ela é incapaz de perseverar. Mas há uma outra semente que ela cai num outro tipo de solo. Essa semente, na verdade não é outra semente, mas essa semente cai em outro tipo de solo, que é um solo onde tem terra, mas é uma terra suja. É uma terra que também tem outras sementes, e quando essa semente brota e ela começa a crescer, observe que ela vai um pouco mais longe do que a anterior, uma progressão, ela cresce, mas junto com ela crescem outras sementes brotam, e outros ramos brotam, e aquilo com o passar do tempo começa a sufocar aquela semente que o semeador lançou. Mas há um quarto tipo de solo, que é um solo preparado. É um solo que foi tratado, trabalhado, ele recebe a semente, e essa semente não apenas brota, ela cresce, e ela vai produzir, e ela não apenas produz, mas ela tem uma produção extraordinária, porque ela colhe, ela vai produzir a 30, 60 e a 100 vezes. Naquele tempo, hoje talvez isso seja comum, algumas plantações dá 100 por 1, mas naquele tempo uma boa colheita era a 10 por 1. Mas Jesus usa algo extraordinário. Ele diz que essa semente frutifica, e eles colhem a 100 por 1. Até a 100 por 1. Isso é muito importante, querido, essa história, porque Jesus está nos ensinando algo. Por que tantas pessoas ouvem as suas palavras, mas muitas não são transformadas? Muitas não podem ser consideradas esse povo que faz parte do povo de Deus. Jesus vai dizer no versículo 13 que essa parábola, ela é como que uma espécie de uma chave para todas as outras parábolas. Olha o que ele vai perguntar para os discípulos: vocês não entenderam nem essa parábola? Como que vocês vão entender as outras? Vocês não compreenderam nem a parábola mais simples. Como que vocês vão compreender as outras? Então Jesus vai explicar. Observe que nós vamos saltar no texto. Você acompanha o texto, e eu gostaria que você acompanhasse. Tenha por hábito, em nome de Jesus, acompanhar o que está sendo pregado. Do versículo 10 ele vai saltar lá para o versículo de número 14, e a gente vai abordar esse meio no final, tá? Mas aí os discípulos entendem, ouvem aquela parábola, e eles não conseguem entender. O texto diz que depois eles chegam em Jesus em particular, e eles pedem a Jesus: Jesus, nos explica essa parábola. O que o senhor está querendo dizer? Será que o senhor está falando de terra? Nós não estamos entendendo. O que isso tem a ver com o reino de Deus? E aí Jesus vai falar: não, vocês precisam entender o que eu estou querendo dizer. E aí Jesus começa a ensinar. Eu quero que você perceba versículo 14. E essa parábola é interessante porque eu não preciso interpretá-la, Jesus interpreta, né? Eu só preciso ler. Então aqui não tem tanto segredo. A gente vai lendo. O versículo 14, Jesus vai dizer o que é a semente. A semente é a palavra. O semeador sai a semear, e ele semeia a palavra. Mas essa palavra alcança o seu, o meu, o nosso coração de maneira diferente. Por que a palavra é diferente? Porque o coração de cada um é diferente. E o primeiro tipo de solo, Jesus está interpretando, versículo 15, ele fala que essas pessoas, que esse solo, que essa semente que cai no solo que foi pisado, esse solo à beira do caminho, esse coração duro, esse solo duro onde a semente não entra, e vem as aves do céu e comem essa semente, Jesus vai dizer que ele representa aquelas pessoas que elas ouvem a palavra de Deus,
elas participavam das suas grandes reuniões, elas estavam ali naquela multidão, e algumas dessas pessoas podem estar aqui hoje, porque ainda existem esses 4 tipos de pessoas, que recebem a palavra, mas essa palavra não penetra o coração. Ela é como esse solo endurecido que não foi trabalhado, e aí você lança a semente, mas a semente não entra. Você semeia a palavra, mas a palavra não entra, porque assim como o solo é duro, endurecido, o coração daquela pessoa é completamente endurecido. É uma pessoa que é insensível, ela é resistente à palavra. A palavra entra por um ouvido e ela sai pelo outro. Você chega lá de fora e pergunta assim: o que foi da pregação hoje? E a pessoa fala assim: não sei. Ela é incapaz de receber a palavra de Deus. E por que isso acontece? Jesus vai dizer: isso acontece porque assim como as aves do céu vêm e comem aquela sementinha, quando essa pessoa com o coração endurecido ouve a palavra e não atende a palavra, vem o diabo e rouba a palavra que foi lançada. O diabo rouba a palavra que foi lançada. E muito interessante que um pouquinho antes disso aqui, você vai lembrar, eles acusaram de Jesus de estar possesso por Beelzebu. Agora Jesus está virando o jogo e diz: não, é vocês que estão sendo influenciados pelo diabo, porque eu estou lançando a palavra, mas vocês não a recebem. Então vem o diabo e as rouba. E aqui eu aprendo um princípio, eu gostaria que você gravasse isso para a sua vida. Sempre que o semeador sai a semear, o diabo sai a roubar. Repita comigo, por gentileza. Sempre que o semeador sai a semear a palavra, o diabo sai para roubar a palavra semeada. Já pensou que em cada culto as aves do céu podem estar voando por aí, caçando corações endurecidos, aonde ele pode roubar a palavra de Deus? O coração duro, esse solo endurecido, ele ouve, ele escuta o sermão, mas o sermão não entra nele. Eles não ouvem a palavra, eles não creem na palavra, eles não são salvos pela palavra, eles não prestam atenção na palavra, eles frequentam a igreja de domingo a domingo, de semana a semana, escutando sermão após sermão, mas o sermão nunca entra no coração. O sermão nunca alcança o fundo do coração dessa pessoa. No contexto, essas pessoas, esse solo talvez seja comparado aos escribas, aos fariseus que estavam ali ouvindo Jesus, mas cada vez que ouviam Jesus, mais o seu coração endurecia, mais o seu coração se tornava insensível. Fala assim comigo, por gentileza: não basta ouvir, é necessário ouvir da maneira certa. Mas tem um segundo tipo de solo. Jesus fala a respeito do solo rochoso, que é o que não tem raiz, ou o solo pedregoso. E ele tem aqui, querido, o exato oposto do primeiro, porque o primeiro, ele é duro, ele não recebe a palavra. Mas se você olhar no versículo 16, esse texto vai dizer outras, como a semente lançada em terreno pedregoso. Repita comigo: ouvem a palavra e logo, rapidamente, a recebem, e recebem com alegria. Essas pessoas são receptivas à palavra. Essas pessoas, elas estão no culto e às vezes elas até dizem glória a Deus, aleluia, ah, Jesus lindo, fala comigo, ah, como é bom ouvir a sua voz. Elas são emocionadas, elas recebem a palavra, elas recebem com alegria. Qual é o problema? Não tem raiz, dura pouco tempo, decisões que logo passam, amor que logo passa, é compromisso que dura até eu sair à porta. O solo rochoso é um solo que até tem terra,
Mas abaixo dessa terra tem pedras que impedem as raízes de alcançar o leito, de alcançar o canal de água, de sugar a umidade. São pessoas que elas até recebem a palavra, se alegram, é algo muito bonito, elas choram, mas na mesma velocidade que ela tem para receber, ela tem para deixar. A mesma velocidade que ela tem para nascer, ela tem para morrer. E algumas dessas pessoas morrem porque elas têm expectativas erradas a respeito do reino. O texto vai dizer que esse tipo de semente morre, esse tipo de semente brota, mas essa planta morre. Por quê? Por causa da angústia, por causa da perseguição. São pessoas que vêm para Cristo, mas elas não calculam o preço de seguir Jesus. Elas dizem, eu quero andar com Jesus. E aí você começa a ensiná-las o que custa andar com Jesus. E então ela diz, não, já não quero mais. Ela começa a se deparar com um problema financeiro, um problema de saúde, e então ela vira as costas a Jesus. Por quê? Porque Jesus não fez o que eu queria que eu fizesse. Elas se escandalizam. E infelizmente muitas dessas pessoas se escandalizam porque elas ouviram um falso evangelho. Foi ensinado para elas um falso evangelho. Foi ensinado para elas que se elas vierem a Jesus, Jesus faria por elas tudo o que elas quiserem. Foi ensinado para elas que se elas viessem a Jesus, Jesus os aceitava como eles estão e deixaria eles permanecerem como eles estão. O texto vai dizer que por causa da angústia, da perseguição, eles retrocedem. Esse texto me ensina que a emoção ela é interessante. A emoção ela é importante, mas ela não é suficiente. A emoção, ela pode acompanhar o evangelho, mas ela nunca pode substituir a transformação. Já lhes contei, me lembro de participar, isso em outra cidade, nem em Patos era, de cultos onde, querido, não poderia passar um pastor perto da pessoa que ela caía, e a pessoa, todo o culto que estava caía, mas ela nunca levantava diferente, ela sempre levantava da mesma maneira que caía. Pessoas que vão para os cultos, estou todo arrepiado, mas nunca estão dispostos a abandonar os seus pecados. Pessoas que choram, que se alegram, mas nunca estão dispostos. Nunca estão dispostos. A emoção ela é importante, é legal, é bom nós nos alegrarmos, mas isso não substitui a obediência. E muitas vezes, para obedecer você não vai rir, você vai chorar. Não vai ser confortável, não vai ser gostoso, não vai ser alegre, vai ser no custo da renúncia. Essas pessoas de um solo raso, de um coração pedregoso, são aquelas pessoas que quando Jesus está entrando em Jerusalém, Hosana, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana, eis o filho de Davi, Hosana, o nosso rei. Uma semana depois, crucificam, crucificam, crucificam. Será que nós não fazemos isso? Cantamos, levantamos as nossas mãos, fazemos compromissos ao domingo, mas à segunda os negamos todos. Lembrei de um texto de Oséias hoje, que estava aqui. Oséias capítulo 6, versículo 4. Jesus, o Senhor, diz para Israel: o amor de vocês é como a névoa, é como a neblina, que logo passa. Os meus filhos, nós temos um casal, um de 8 e um de 6, e sempre que chega perto das férias ou feriado, na segunda o Isaac já manda uma mensagem para a avó: vovó, que tal a senhora vir me buscar? E que tal a gente comer um sushizinho? Veiaco todo tanto. Foram para a casa da minha sogra na quinta-feira. Criança, querida, é maravilhoso. É ou não é? Tá perto, tem hora que incomoda. Tá longe, faz uma falta. É assim ou não é?
Ele está lá te moendo, você fala assim, deixa em paz. Quando ele te deixa em paz, você fala assim, pelo amor de Deus, volta. Gente, que saudade, meu Deus. E aí havíamos combinado de chegar lá e de ir buscá-lo. Hoje nós fomos buscá-los. Quando chegou lá, eu queria abraçar e beijar. E aí, na hora de vir embora, quiseram ficar lá. Eu falei, mas vocês não estavam com saudade de mim? Passou, papai, já resolveu. Então, se o amor de vocês é como a neblina. Será que nós não fazemos isso com o Senhor? Esse texto fala de uma pessoa que ela recebe rápido. E como pregador, a gente empolga com esse tipo de pessoa, gente. Porque essa pessoa, ela é alegre, ela é emocionada. E ela é rápida. Tem gente que a pessoa nunca entende, mas essa pessoa, ela é rápida. Fala assim comigo, não se engane com as aparências. Só Deus conhece o coração do homem, querido. É fantástico, eu lembro disso em Moisés. Moisés vai conversar com o faraó. Se fosse pensar, o faraó tinha aceitado Jesus um monte de vezes. Só que Moisés precisou voltar lá um monte de vezes e o faraó arrepender dos mesmos pecados. Não se empolgue com as aparências. Não se empolgue com as superficialidades. Jesus diz que esse tipo de terra, ele vai ser essa planta que nasce logo, mas não tem raiz, ela não tem profundidade. Quando vem o sol queima aquela planta. E Jesus vai dizer, ele vai mostrando, o final desse tipo de gente é ser queimado. O final desse tipo de gente é sofrer condenação, é sofrer juízo. Fala assim comigo de novo, não basta ouvir. É necessário ouvir da maneira certa. Mas há um terceiro tipo de solo, o solo contaminado. Aquele solo, aquela semente que cai no versículo 18 e 19, entre os espinhos. E eles ouvem também a palavra. Observe que não se trata de um coração incrédulo. O primeiro tipo de gente, ele não recebe a palavra. O seu coração é endurecido. O segundo tipo de gente é uma pessoa cheia de emoções. É uma pessoa superficial. Ela até recebe. Agora nós vamos ter uma pessoa que tem profundidade. Nós vamos ter um solo que tem terra ali. Tinha tudo para crescer. Tinha tudo para frutificar. Mas agora o que tem? Essa semente cai em um solo sujo. Um coração contaminado. O texto vai dizer que haviam ali muitos espinhos, muitas ervas daninhas. O arado não conseguiu ir tão fundo naquela terra. O arado, a palavra, não conseguiu entrar tão profundo nesse coração. E ainda tem muita coisa disputando por espaço aqui dentro. Tem tanta coisa lutando e crescendo junto aqui. E a palavra, e essa semente, e essa planta quer crescer. Essa hortaliça quer crescer. Mas essas coisas estão roubando os nutrientes, estão roubando o espaço, estão roubando a umidade. E elas vão acabar por sufocar essas coisas. Quando eles perguntam, Jesus, que espinhos são esses? Jesus vai dizer comigo, fala assim, o engano das riquezas e o anseio por outras coisas. Queridos, quantas pessoas são como esse solo? Às vezes eu converso com a minha esposa e às vezes eu choro. Meu Deus, como que a pessoa não vê, como que a pessoa não enxerga, como. Quarta-feira, Deus usou o missionário Fernandinho de maneira maravilhosa para falar sobre descontentamento, sobre quando nós não estamos satisfeitos com o Senhor e nós, como esse solo, estamos clamando por algo que preencha o nosso coração, estamos buscando satisfazer o nosso coração no dinheiro, na riqueza, no sucesso, no bem-estar, nas coisas desse mundo. Quantas pessoas de um ministério lindo que eu presenciei tão perto, dói tanto, pessoas com um ministério maravilhoso, que amavam Jesus, mas tiveram o seu coração sufocado, perderam o ministério, perderam família, perderam o casamento, perderam tudo.
Isso mata, isso destrói, isso sufoca. E aí as pessoas estão repreendendo o diabo. Não é diabo, é cobiça, é avareza, é fascinação. Cuidado, querido, com o Instagram. Cuidado com rede social, aquilo é de mentira. Aquela vida perfeita não existe. Para de comparar a sua vida com a vida de mentira, uma vida falsa. Tanta coisa correndo com esse coração, e essas coisas começam a falar mais alto que a voz de Deus. Falar mais alto que a voz de Deus. O amor ao mundo fala mais alto. É aquela pessoa que ele quer ser amigo de Deus, mas ele também quer ser amigo do mundo. E não tem como. Não tem como. É aquela pessoa que vem até Jesus como jovem rico. Olha, eu vou seguir o Senhor para onde o Senhor quiser. E aí, o que eu faço? Uai, você não tem que fazer nada. Cumpre os mandamentos. E aí o jovem rico fala assim: portanto, você se encontra diante de alguém, Jesus, que cumpre todos os mandamentos. Ah, Jesus fala assim: então prova. Cumpre o primeiro. Renuncia ao Deus que está no teu coração. O texto diz que ele virou as costas e foi embora, triste, por causa da palavra que ele ouviu. Essas pessoas de solo sujo, contaminado, são como Demas, cooperador de Paulo. Demas é um homem, já falei com nossos obreiros aqui, aparece 3 vezes na Bíblia, 3 vezes. Na primeira é um cooperador, na segunda ele só está perto, na terceira Demas foi embora porque amou o mundo. Tem gente que ao invés de crescer no reino, ele decresce no reino. Por quê, pastor? Foi sufocado. O mundo falou mais alto. A semente cai em um lugar onde tem terra, mas junto com a terra tem muita sujeira. E ao invés de produzir fruto, ela é sufocado. O começo é bom, mas o final não. Tem algo que eu aprendi, Eclesiastes, eu nunca quero esquecer disso. Melhor é terminar bem do que começar bem. Você não precisa ter começado bem a vida, querido. Você não precisa ter começado bem seu relacionamento. Você não precisa ter começado bem seu ministério. Você não precisa ter começado bem a sua empresa. Mas o que interessa é como você vai terminar. Repita comigo, por gentileza, não basta ouvir. É necessário ouvir da maneira certa. E aí nós vamos ter Jesus nos ensinando o que significa a quarta terra. Versículo 20. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Elas ouvem a palavra, aceitam-no e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Observe que, diferente dos demais, eles não apenas ouvem, mas eles aceitam. Eles recebem a palavra. Eles estão com o coração aberto, sensível e disposto a obedecer, firme no propósito de obedecer, que no texto é frutificar. O fruto do texto é obedecer. Essa pessoa, ela ouve a palavra. Essa semente, ela encontrou um coração propício, um coração que foi arado, preparado. Ali não há mais, querido, o solo não está sujo. O arado alcançou bastante para cortar aquelas raízes. Os pássaros continuam a voar por ali, mas não conseguem roubar a semente. A mesma tribulação que vem sobre o outro, vem sobre ele, mas não podes roubar a semente. A mesma fascinação das coisas do mundo também estão aqui, mas não podem sufocar. A boa terra não está isenta das aves do céu, não está isenta de tantas outras coisas. Essa terra representa aqueles que têm ouvidos para ouvir. Os discípulos de Jesus. Jesus olha para aquela multidão e fala assim:
Aqui tem 4 tipos de gente. Gente que parece com esse solo duro. Gente que parece com esse solo pedregoso. Gente que tem o seu coração cheio de ervas daninhas que estão sufocando a palavra. Mas tem gente de terra boa, de coração aberto. Tem gente que frutifica. Tem gente que ama o Senhor. Se você olhar no seu texto, você vai perceber que a parábola, versículo 3 e versículo 9, começa e termina com expressões parecidas: ouvir e ouçam. Essa parábola fala de como ouvimos. Como ouvimos a palavra de Jesus. O ouvir aqui, versículo 9, acrescentou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Aquele que tem ouvidos para ouvir, preste atenção. O primeiro ouvir é fisiológico, é natural. Aquele que tem ouvidos para ouvir, você que é capaz de ouvir, o primeiro ouvir. Agora o segundo ouvir, ouça. Não é mais natural, não é mais fisiológico, é algo espiritual. Você que tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça, receba, abra o seu coração. O verdadeiro discípulo de Jesus não é aquele que gosta de ouvir bons sermões, e aquele que a sua vida é transformada pela palavra. Porque não basta ouvir, é necessário ouvir da maneira certa. Como nós temos ouvido a palavra? Chegamos ao versículo 10, que eu falei que ia fazer voltar. De novo, Marcos faz um sanduíche literário, né? Jesus conta a parábola, tem uma historinha no meio, depois ele explica a parábola. Agora a gente vai para o recheio. Versículo 10. Jesus vai dizer por que ele prega em parábolas. Eu já ouvi ao longo da minha vida várias pessoas dizendo que Jesus falava por parábolas para facilitar o ensino. Não parece ser esse o motivo. Ao que parece, Jesus falava por parábolas para codificar a mensagem, para que os seus discípulos, aqueles que quisessem ele, pudessem compreender. Mas a multidão voltaria para casa. Porque Jesus não empolga com a multidão. A gente empolga. Jesus não. Versículo 10. Quando ele ficou sozinho, observe, quando ele ficou sozinho, os 12 e os outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas a respeito da parábola. E ele lhes disse: a vocês fala assim comigo, dado, foi entregue, foi dado o mistério do reino de Deus. Mas aos que estão de fora, lembra que no texto anterior eu falei que estava preparando para esse? Lembra os de dentro? Agora tem os de fora. Mas aos de fora, tudo é dito por parábolas, a fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam. De outro modo, poderiam converter-se e serem perdoados. Observe, querido, que Jesus, ele conta, ele prega por parábolas, ele ensina por parábolas, não apenas para facilitar o ensino, mas para que somente os seus verdadeiros discípulos recebam a mensagem. Aqueles que estão ali com interesses diversos não vão entender o que Jesus está falando. Mas aqueles que se aproximam diante dele com o coração aberto, Jesus vai dizer assim: para vocês vai ser revelado o mistério. Você vai conseguir compreender. Você vai entender o que eu estou falando. Querido, agora observe, há uma postura de pessoas que estão de dentro, com o coração aberto, e pessoas que estão aonde? Do lado de fora. Em Marcos capítulo 3, aprendemos há 14 dias que pessoas que estão perto podem estar do lado de fora. Fala com a pessoa que está do seu lado, você está de dentro ou de fora? O verdadeiro discípulo de Jesus é aquele que ouve a palavra, recebe a palavra, retém a palavra e a pratica. Ele já se aproxima de Jesus com o coração aberto. As parábolas, elas não endurecem o coração das pessoas, elas revelam aqueles que estão de coração duro. Quem está de coração duro ouve,
não entende. Quem está de coração aberto ouve e entende. É revelado. O mistério do reino é dado. Porque uma geração dura, tudo que vai acontecer com ela é o seu coração continuar o quê? Se endurecendo, 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 endurecendo. Cada vez que você tem um contato com a palavra de Deus e não dá ouvido a ela, querido, o seu coração vai se endurecendo. E cada vez que o seu coração se endurece, mais ele se endurece. Mas cada vez que você se aproxima e deixa a palavra de Deus entrando ao seu coração, isso vai transformando a sua vida. Eu sempre escutei esse texto, eu sempre li esse texto durante a minha infância, adolescência, em uma parte da minha vida adulta. E eu olhei para esse texto como se Jesus estivesse falando de 4 tipos de cristãos. Mas o texto não está falando de 4 tipos de cristãos. O texto está falando de 4 tipos de pessoas. E desses 4 tipos, apenas um é cristão. Porque quem ouve a palavra e Satanás rouba, não é cristão. Quem ouve a palavra e não persevera, não é cristão. Quem ouve a palavra e o seu coração é sufocado, não é cristão. O cristão é aquele que ouve a palavra, recebe a palavra e pratica a palavra. Ele produz frutos. E frutos aqui não é atividade. Frutos aqui não é cantar. Frutos aqui não é tocar. Frutos aqui não é exercer diaconato. Frutos aqui não é pregar. Frutos aqui é uma vida de transformação e obediência. Porque eu posso cantar, pregar, tocar, exercer o diaconato sem obedecer. Eu posso fazer isso tudo de maneira metódica e religiosa, com o coração completamente perdido, como Judas fez. Eu posso viver uma experiência temporária que marcou a minha vida, mas não transformou meu coração. Eu quero que você perceba no versículo 20, que é interessante que essa história mostra que as pessoas não frutificam no mesmo jeito. Uns frutificam a 30, outros a 60 e outros a 100. Porque o viver com Deus é dia a dia, querido. É uma vida de obediência diária. Tem gente que já está frutificando a 100, a 90, a 80, a 70. Querido, Deus entregou medidas a cada um. Mas o que nós precisamos entender, João capítulo 15 fala sobre isso, é impossível você estar ligado, querido, permanecer na videira se você não frutifica, é impossível, 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 impossível. Eu quero caminhar aqui para algumas lições e aplicações desse texto. Em primeiro lugar, esse texto precisa me levar a refletir a respeito da minha responsabilidade de ouvir a palavra de Deus. Como ouvimos a palavra de Deus? Eu quero que você perceba, por gentileza, o semeador é o mesmo. A semente é a mesma. O problema não está no semeador. O problema não estava na semente. O problema estava onde? No solo. E o solo é o quê? Coração. O problema não é o sermão. O problema não é a igreja. O problema não é o ambiente. O problema é o nosso coração. É como a gente se comporta. É como a gente reage. E eu gostaria de perguntar nessa noite: como está o seu coração? Porque o futuro da semente depende da condição do seu coração. Uma vida infrutífera, uma vida de desobediência, que é o nosso contexto, revela um coração que ainda não foi transformado, um coração que ainda não foi tocado pelo Senhor. E o que Jesus está ensinando é que muitos recebem a semente, mas nem todos
deixa a semente alcançar o coração. Eu não posso ser ingênuo e achar, querido, que se no auditório de Jesus havia esses 4 tipos de gente, aqui na igreja tem só um tipo. Como está seu coração? Segundo lugar, apesar de alguns fracassos, essa parábola me ensina que o reino de Deus triunfa. Porque a parábola não termina nos espinhos, a parábola termina na colheita extraordinária. É verdade, existem muitas pessoas que não recebem a palavra. É verdade, existem muitas pessoas que não abrem o seu coração. É verdade, mas existem pessoas que abrem o seu coração. E quando Deus encontra alguém que abre o coração, querido, a colheita é extraordinária. E esse semeador, a história não termina com fracasso. A história termina numa celebração. Uma colheita extraordinária. Sabe por que o evangelho avançou 2000 anos e está aqui em Paranaíba? Porque tem boa terra espalhada em tudo quanto é lugar. Glória a Deus, aleluia. Nós precisamos, para aqueles que são aqui nessa noite, pregadores da palavra ou que almejam ser, gostaria de te dar um conselho. Aprenda a lidar com os fracassos. Não pare de pregar por causa dos fracassos. Pregue a palavra, Deus vai abrir o coração de alguém, querido. Pregue a palavra, Deus vai abrir o coração de alguém. Vai ter boa terra em algum lugar. Semeie a palavra no seu trabalho, semeie a palavra no sua escola, semeie a palavra na sua família. Em algum momento a semente vai cair numa terra preparada e a colheita vai ser extraordinária. Pastor, mas eu só estou encontrando terra ruim. Em algum momento, querido, Deus vai te colocar numa terra boa. Agora, não queira achar a terra boa se o seu coração primeiro não é. O Evangelho me ensina, eu gostaria que você prestasse atenção, que nenhum de nós nasceu boa terra. Tudo terra ruim. Tudo terra suja. Tudo coração duro. Mas Cristo, por causa da sua graça e misericórdia, despedaçou nosso coração, retirou as pedras, retirou os espinhos e fez de uma terra estéril um terreno fértil para a glória de Deus. Talvez você está aqui e nunca teve um encontro verdadeiro com o Evangelho. Jesus pode alcançar o seu coração hoje. Terceiro lugar, Jesus nos ensina que Ele está estabelecendo o seu reino. E Ele estabelece o seu reino por meio da pregação da palavra de Deus. O reino de Deus avança quando a palavra avança. O reino de Deus avança, uma igreja cresce à medida que o seu púlpito cresce. Uma igreja cresce à medida que nós amamos a palavra, que nós conhecemos a palavra, que nós obedecemos a palavra. É por meio da palavra de Deus. É por meio da palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, 21, Paulo vai dizer que Deus agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. A palavra de Deus não volta vazia, querido. Fala com a pessoa que está do lado, semeia a palavra. Ela não volta vazia. Ou ela vai endurecer o coração do sujeito, ou ela vai despedaçá-lo. Mas vazia ela não volta. Se vai endurecer ou quebrantar, não é com você. O semeador, a terra resolve o que ela vai fazer. Quarto lugar, esse texto mostra para nós por que muitas pessoas não eram discípulos de Jesus, apesar daquela grande multidão. Mesmo Jesus sendo Messias, por que eles não davam ouvidos? Jesus diz, por causa dos pássaros, por causa das pedras, por causa dos espinhos. Porque dentre essa grande multidão,
Existem pessoas que Satanás rouba a palavra. Existem pessoas que não têm profundidade. Existem pessoas de coração sujo, contaminado. Mas no meio dessa grande multidão, tem pessoas com o coração aberto para a palavra. Esses são os de dentro. Esses são aqueles que fazem parte da minha família. Esses são aqueles que um dia vão ouvir: bem-aventurado, olha que bom, porque todos os restos, todos os demais vão ouvir: Senhor, Senhor, nós estamos aqui. E o Senhor vai dizer assim: afastai-vos de mim, porque nunca vos... Não conheço vocês. Não sei quem é vocês, mas eu preguei em seu nome. Não sei quem é vocês, mas eu orei em seu nome. Não sei quem é vocês, mas eu frequentei aí com o paraíso, mas eu não sei quem é você. Esse texto me mostra que existem pessoas que gostam de ouvir um bom sermão, que gostam de estudar doutrina, estudar teologia, mas nunca deixaram a palavra de Deus governar o seu coração. Não basta ouvir, querida, é necessário ouvir da maneira correta. É necessário ouvir, receber, perseverar e frutificar. O semeador continua semeando sua semente. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos e se perguntasse que tipo de terra é o seu coração. Como está o seu coração? Não em relação ao que você ouviu hoje só, mas em relação ao que o Evangelho tem falado para você. Como está o seu coração? Será que você é esse coração que produz, que obedece, que está sendo trabalhado pelo Senhor? Ou será que você parece com essa pessoa que foi semelhante a esse caminho, esse solo duro, que recebe a palavra, que ouve a palavra, mas ela nunca entra, Satanás rouba, Satanás tira essa palavra. Será que você não parece com essa pessoa, com esse solo pedregoso, que não tem umidade bastante, é rápido para ouvir, rápido para deixar, rápido para tomar uma decisão, rápido para tomar outra, rápido para fazer um compromisso, rápido para quebrar o mesmo compromisso que foi feito? Ou será que o seu coração não está sendo sufocado, emaranhado por tantas ervas daninhas, tanta fascinação das coisas desse mundo, tanto amor às coisas desse mundo? Será que não estão roubando o seu ministério, roubando a sua casa, roubando a sua obediência? Como está o seu coração? Que tipo de terra está aí dentro? Senhor Deus, nós queremos te pedir, faz do nosso coração uma boa terra, Senhor. Porque por natureza nosso coração é terra ruim, é terra suja, terra não tratada. Mas o Senhor é poderoso para limpar o nosso coração, nos ajudar a limpar de toda a sujeira que a gente colocou aqui dentro. Oh, Jesus, nos ajuda, Senhor, a viver uma vida de obediência. Uma vida de obediência. Uma vida de compromisso com a sua palavra. De compromisso com o Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém?